Olá, pessoal. Boa noite. Estou dando início aqui à nossa live. Hoje a gente vai ter a presença do professor Ricardo Bastos. Estamos super ansiosos para começar. Na verdade, a gente pede desculpas por ter alterado a data. Era para ter sido ontem, mas a Micaela teve um probleminha técnico aí, então a gente não conseguiu entrar. E hoje, então, a gente vai fazer essa live tão esperada sobre os impactos da repercussão geral em matéria tributária. Boa noite, Zé, boa noite, Georgia, boa noite, Franciele, Isaías, Leonardo, sejam bem-vindos à nossa live. Então, vamos aguardar, então, o professor Ricardo entrar, a professora Micaela também, que está entrando daqui a pouquinho. E a gente gostaria muito que vocês participassem bastante dessa live, porque além de tudo, além de ser uma matéria super importante por si só, toda a parte, quando a gente fala de repercussão geral em matéria tributária, impacta diretamente no contencioso. Então, isso é muito importante. A gente está vendo aí vários projetos de lei em razão da reforma do contencioso tributário. A gente está passando pela própria reforma tributária e essa matéria ela acaba vindo como algo tão importante quanto. Vou colocar aqui a Micaela. Entendi aqui, gente. Eu até peço desculpas porque eu sou principiante em relação à live, mas eu acredito que está tudo certo. Micaela, me diz aí. Olá, meu amor, tudo bem? Boa noite, Micaela. Que bom que você conseguiu entrar sem com luz Consegui. agora. Amiga, obrigada. Viemos cada uma no enduro, gente. Cidade de engarrafamento não é fácil, né? E eu vim para Copacabana, eles estão montando show aqui, então tá uma loucura. Tá literalmente uma loucura de conseguir entrar na minha própria casa, mas deu tudo certo. Que bom. No final, as coisas sempre se acertam, né? E esse tema de hoje é um tema super interessante, né? Exato. Porque a gente fica pensando tanto, né, no Supremo, na jurisprudência do Supremo, e hoje em dia, engraçado, a maior parte das decisões do Supremo Tribunal Federal tem sido tomadas em controle difuso, em repercussão geral, ao invés de controle concentrado, né? O Supremo tem até preferido julgar antes. Exato. E eu tava falando, Micaela, um pouquinho antes de você entrar, não sei se você chegou a ouvir, mas eu estava falando como isso impacta na própria reforma. A gente tem falado aí, tanto na reforma do contencioso, todos os projetos de lei, a própria reforma tributária. Isso impacta diretamente no contencioso. E aí a gente percebe, até hoje de manhã eu estava dando aula na Infam, e o doutor Renato Best falou assim, muito em relação a isso. Ele disse, nossa, como isso impacta, como o que a gente fala em repercussão geral, a modulação de efeito, como isso tem um impacto no contencioso, né? Então é muito importante a gente falar disso nesse momento, porque é o tema junto com a reforma, né? Eu acho que inclusive deveria ter algo ali específico em relação a isso, né? Não fugir da matéria nacional. Verdade, verdade. É um tema extremamente relevante e eu diria mais, essa situação da tributação no Brasil e da forma como o Supremo Tribunal Federal diz a tributação no Brasil é, na verdade, a verdadeira lógica do direito tributário atual e aplicável, né? Porque hoje o direito tributário é o que o Supremo diz que é, né? E existe uma necessidade arrecadatória muito grande. Então a gente fica pensando assim, como será a votação do Supremo agora, levando em consideração um país que tem um déficit grande de 260 bilhões de reais a suprir, e a gente já tem visto que 99% das modulações de efeitos são favoravelmente à fazenda, né? De licença para a gente colocar aqui o nosso convidado, o professor Claro, Ricardo. Tá aqui. vamos. Enquanto isso, gente, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aqui a Duda, estou vendo o Zé, estou vendo o Pedro. Sejam todos muito bem-vindos à live. Olá, Ricardo, tudo bem, querido? Boa E noite. aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então, Sim, estamos te ouvindo muito bem.
Prazer em estar com vocês, meninas. Prazerzão em estar junto dessa... De tanto que a gente vê, é tão bom, né? Todo dia olhando vocês falando, fazendo live, acompanhando vocês aí no dia a dia. E agora eu tô aqui conversando um pouquinho com vocês. Para mim é uma satisfação enorme, um prazerzaço. Ainda mais falar de um tema desse, né? Que causa tanta polêmica. Eu estava ouvindo vocês falando aí sobre o tributário, é o que o Supremo diz que é, né? Tem um peso relevantíssimo essa matéria de repercussão geral. Então, estou aqui para a gente conversar. Estou aqui muito feliz em estar com vocês. É um prazerzão. Vejo a página de vocês crescendo, a audiência crescendo, vocês conseguindo levar a mensagem para muita gente aí, né? E é uma plataforma maravilhosa. Então, estamos juntos. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito, muito prazer em estar com vocês. Olha, Ricardo, o prazer é todo nosso. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua agenda. A gente sabe como é difícil hoje em dia, né? A gente está com trabalho, está com uma série de questões, ainda arranjar um tempinho para vir aqui dividir conhecimento. Ainda mais você que foi coordenador de uma obra maravilhosa, né? Que fala aí da repercussão geral em matéria tributária e que muito nos inspirou, inclusive, para trazer você e dividir aqui com o pessoal um pouco do seu conhecimento. Então, assim, muito obrigada aqui no por estar fundo. honrado. Está aqui no fundo. As 4 edições. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Está aqui no fundo. Ao lado da foto com a família. Está ali, ó. As 4 edições. E eu vou contar um pouquinho dessa história. Como é que começou isso. Bem legal esse assunto. É muito legal mesmo. Prazer demais estar aqui. Falar direito tributário é muito legal. A gente mais feliz. Marília, eu acho que a tua internet está saindo, está falhando. Você está ouvindo bem ela? Oscilou um pouquinho. Não, oscilou, tá? Um pouco. Oscilou um pouquinho. Não, você está saindo, voltando. Tenta um 4G. Tem problema técnico hoje, pelo amor de Deus. Não, agora melhorou. Agora acontece nas melhores e maiores plataformas do mundo, viu? Não tem jeito. Então na verdade, eu te agradeço esperado hoje. Tá cortando. Tá cortando. Tá cortando, Caio, no seu vídeo. Eu vou tentar entrar aqui pelo 4G. Jóia. Enquanto eu já faço uma pergunta aqui básica. Ricardo, vamos começar então contando a tua história com esse tema, né? O que te envolveu, o que você, em geral, é nessa correlação com o direito tributário? Olha só, esse assunto é bem interessante, né? Por trás de todo trabalho acadêmico tem uma inspiração, né? Tem um insight aí, tem um flash, né? Tal do despertar para a coisa. No mestrado ainda, eu comecei a pesquisar por curiosidade, acho que em 2013, mais ou menos. 2014, eu comecei a entrar no site Supremo e descobri uma planilha lá de repercussão geral. Aí, mexendo no Excel, fuçando no Excel. Eu não sou especialista em Excel, mas sou curioso. Apliquei um monte de filtro lá e descobri que o direito tributário, na época, tinha cerca de 35% a 40% das teses fixadas em repercussão geral, 35% a 40% era o direito tributário. Né? E aquilo ali me chamou a atenção. E o meu co-coordenador, né, que na verdade é o pai da obra, é o professor Marcos Salvão, que é o grande idealizador da obra, eu comecei com eles, olha, eu quero fazer meu mestrado nessa linha, trabalhar a repercussão geral com uma harmonização do sistema tributário. Porque, realmente, direito tributário é código tributário, 7.985 legislações esparsas, Constituição, e o que o Supremo diz, se não bastasse as normas que a gente já tem o Supremo aí que nos diverte todo dia com uma tese. E aí fiquei interessante, mandei a planilha para ele começou a estudar a planilha, nós fizemos alguns ajustes, e eu escrevi minha dissertação de mestrado fazendo uma análise mais genérica desse assunto. E ele me chamou, assim que acabou o mestrado, para participar de um grupo de pesquisa, e aí ele perguntou se a gente poderia trabalhar os casos, porque no Brasil a gente estuda muito pouco casos, né? Nós temos pouquíssimos casos. Essa prática da análise de casos é algo muito incipiente ainda, as pessoas não têm muito costume, né? E aí selecionei os casos para ele, eram cerca de 140 e poucos na época. Aí começamos, o primeiro foi o ICMS, né? Saiu sobre os casos que a gente descobriu que o ICMS manda na pauta do Supremo.
Inclusive, já estamos escrevendo o CMS2, né? Aí depois veio contribuições, depois veio o livro de impostos e, por último, agora o de direito constitucional tributário, que vem taxas e outros temas. Aí nós começamos a estudar isso no grupo de pesquisa. Aí com o grupo, as pessoas foram engajando. Aí esse material gerou uma base de dados novos. Ainda faltam, a última contagem que eu fiz, faltam 71 para esgotar a pauta do Supremo. Mas é impossível enxugar gelo, né? Correndo, é o Papaléguas e o Coyote atrás e nada de chegar, porque a gente fecha a pauta e o Supremo abre mais casos. E aí surgiu essa ideia. Já tem 4 edições, a próxima edição já está com a Almedinha, né? Nós estamos escrevendo CMS2, e depois, né, deve vir contribuições, mas aí o grupo vai fazer uma pausa para falar da reforma, né? A gente precisa começar a preparar o mundo para essa reforma, que ainda está incipiente, mas é isso, aí foi isso, foi um grupo de pesquisa, um bate-papo, curiosidade no site do Supremo. Hoje mudou a plataforma, o Supremo tem outra estrutura, né? Não é mais a planilhazinha que eu trabalhava lá atrás, eles têm hoje aquele projeto Corte Aberta, lá dentro você tira todas as informações, os números do Supremo estão todos lá, né? E aí ficou isso. Sempre, acho muito legal, acompanho os vídeos de vocês do Clube de Jurisprudência Tributária, né? Acho muito legal vocês trabalhando na pauta, né? Gente, a gente precisa conhecer o que o Supremo fala. E as pessoas têm muita curiosidade, então foi assim, foi nesse contexto aí que esse tema surgiu. E aí veio a tese de doutorado. Minha tese de doutorado é porque, na análise desses casos, o que eu percebi? Que a repercussão geral em matéria tributária, ela tem um poder, e eu estudei outros ramos do direito, a minha ideia era fazer em outros ramos, mas eu confesso que faltou coragem, disposição e animação, né, para poder fazer nos outros ramos. E eu descobri que a repercussão geral é o único critério que o Supremo leva em consideração para admitir um recurso extraordinário em matéria tributária. Então, eu provei na minha tese que, inclusive, a minha ideia é publicar isso até o final do ano, se a reforma não mexer muito no meu trabalho, é provar que realmente o Supremo traz a repercussão geral com o foco, não importa se a ofensa é direta ou reflexa. Isso em matéria tributária não existe. Tá? Eu tenho sim a ofensa reflexa, passível. Na verdade, o Supremo pensa assim, eu tenho um dos critérios, o jurídico, econômico, social e político, tenho principalmente o critério econômico e o critério político, que são os dois que eu vi prevalecer. Aí foi esse foi o contexto. E a gente segue estudando, né, fazendo esse trabalho em repercussão geral, tentando entender um pouquinho da pauta do Supremo. Que realmente não é fácil, é um desafio para a gente. Ricardo, você não tem ideia de como eu fiquei emocionada agora com a sua declaração, porque a gente fala, eu normalmente, assim, aqui em lives e quando dou aula, eu falo muito que eu não consigo saber qual é a lógica do Supremo em relação à ofensa reflexa. Agora, eu acho que você deixou muito claro. Para a repercussão geral, não interessa se a ofensa é reflexa. Teve repercussão geral, você vai julgar o caso. Adorei essa sua declaração e agora com comprovação científica. Então, quando você publicar esse livro por obséquio, nos informe, porque eu vou dizer, não, com certeza. Científica. Tá? Com certeza. O que aconteceu? Realmente, tem casos que não tem matéria constitucional nenhuma. Gente, aquele caso do ICMS do leasing das aeronaves, onde é que a Constituição fala de leasing, gente? Qual o conceito constitucional das coisas? Não, a Constituição não tem isso, não. Tem vários assuntos, tá? Base de cálculo de tributo, tem uma série de coisas. Eu trabalhei 15 casos na tese, mas eu li mais de 100. Então, assim que tiver publicado, a gente vai voltar a conversar sobre isso. É muito legal. Assim. E aí eu queria, Ricardo, que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção com relação às últimas situações do Supremo, principalmente falando aí não só a admissão do caso de repercussão geral dos honorários, que isso está dando o que falar, né? A questão dos honorários do artigo 85, parágrafo 3º. Outro ponto que eu acho interessante também de repercussão geral, a discussão que a gente vê em relação a ISS, até mesmo aquela questão do indébito, e esse ponto eu queria muito ouvir tua opinião, tá? A questão da tributação pelo IRPJ e ICSL da Selic no depósito versus a situação da repetição de indébito, onde o Supremo fofolicamente me disse que não tinha repercussão geral no depósito, mas ele entendeu que tinha no indébito. E aí eu queria saber qual é a tua opinião sobre essa divergência. Eu escrevi sobre esse tema
eu e o professor Marcos Faladão, nós até mandamos para algumas revistas, porque realmente, o que acontece? Eu tenho um valor depositado em juízo, e eu tenho a correção, eu tenho a tributação sobre aquela atualização, sobre aquela correção, né? E na reflexão do indébito, o Supremo trabalhou uma questão em que não ficou claro no acórdão qual o âmbito de incidência da decisão dele. O que é que nós trabalhamos no artigo? Nós trabalhamos uma ideia de que não só... É porque no acórdão ficou claro para o Supremo, ficou claro para a gente que o Supremo trabalha a questão de qualquer depósito judicial pode ter essa discussão ou não. Só que a ação é específica, né? E a gente trabalha no artigo exatamente essa ampliação desses efeitos dessa decisão de reflexão geral, que é uma outra coisa que acontece muito na prática. Tanto que as modulações em matéria tributária elas são muito famosas na reflexão geral exatamente por conta disso. Quando eu tenho o depósito judicial decorrente de uma repetição do indébito, de uma ação anulatória, não tem por que fazer a discriminação, não tem por que fazer a separação. Eu tenho sim a mesma identidade, a mesma causa de pedir, mas a Fazenda não está entendendo assim, né? Nós temos algumas ações aí em que ela disse, não. Essa questão da Selic, da remuneração, dos depósitos, é adstrita ao tema da reflexão geral e ao que foi falado lá para eles. Não pode ampliar. E eu não concordo com essa tese se a causa de pedir é a mesma. Porque um dos efeitos da reflexão geral é trabalhar essa perspectiva vertical das decisões, né? Eu preciso ampliar isso. Mas, em matéria de tributação, ainda tem muita questão do peso do impacto. CMS na base do PiscoFins foi isso, né? Nós tivemos toda essa questão. E o que eu vejo? Na prática, é uma identidade de causa de pedir. Se eu tenho identidade de causa de pedir, o tratamento tem que ser o mesmo. Só que isso está dando polêmica, né? A Fazenda não está entendendo assim. Nós estamos aguardando, já tivemos o primeiro parecer a respeito da publicação, né? Foram sugeridos alguns ajustes para a gente. E a ideia é trabalhar nesse artigo, é trabalhar não só a perspectiva do caso concreto, mas a extensão desses efeitos da tese de reflexão geral, né? O nosso artigo ele ficou com basicamente na questão da estruturação da teoria dos precedentes, né? Em que eu tenho que essa tributação da Selic ela não incidiria no caso de RPJ e CSL sobre valores de natureza indenizatória, né? Esse seria o fio da meada. E o recurso extraordinário, eu acho que é 1.063.187, né? Sobre essa questão, ele traz isso. Então, assim, em síntese, a gente defende uma ampliação disso como tudo que acontece em matéria de reflexão geral. Nós temos, sim, solução de consulta que trabalha o assunto. Nós temos uma série de... Eu tenho uma das 962 na reflexão geral, né, que fala de depósito judicial. Só que o ponto é que o tema 962, ele é específico, né, que é o caso da petição do indébito. E a gente tentou levar isso aí para os outros casos, né? Tanto que na conclusão do artigo, a gente discutiu muito, quebrou muito a cabeça, o professor Marcos Faladão entende muito desse assunto, né? Para ele tem sim que ter uma ampliação, porque a causa de pedir é a mesma. O depósito judicial ele deve ser corrigido, né? Com o fator de atualização monetária é o mesmo, eu tenho que ter um trato meio que isonômico, né? Mas